Olá a todos. Bom, hoje eu vou responder uma pergunta do Pedro Henrique Fraga Leal. Ele disse o seguinte: olá, eu gosto muito do canal e de sua proposta e sou aspirante à medicina e gostaria que você comentasse a respeito do médico italiano que planeja fazer um transplante de cabeça. Posso não ser formado e nem estar estudando numa universidade ainda, mas possuo um breve conhecimento na área e não acredito que o procedimento possa funcionar. Sei que não é a área do sua, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre o assunto. Bom, então eu pesquisei sobre o assunto e, bom, basicamente a gente pode resumir nessa notícia aqui, ok? O rapaz tem um problema sério, tá? E de atrofia muscular, e ele tá indo de mal a pior, né? E um médico propôs remover a cabeça dele, junto com uma espinha, alguma coisa, e colocar no corpo de um cara que morreu, tirar a cabeça desse cara e transplantar a parte do pensamento, a cabeça, deixar só o corpo. Bizarro, hein? Bizarro. A gente não pode julgar, tá? A gente não pode julgar. Mas o que a gente pode fazer é tentar analisar isso de uma maneira bastante seca, tá bom? Vamos lá. Vamos avaliar isso aqui com uma pergunta. Bom, vocês sabem, o ser humano tinha no Jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano ele não podia se alimentar, não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva foram lá e pum, comeram. E a gente está nessa pior aí por causa disso, não é verdade? Adão e Eva, eles eram muito mais preparados do que nós. Se eles caíram na tentação, a gente também cairia. Então, assim, é um problemaço. A questão é o seguinte: por que a gente não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem várias respostas. Mas um ponto importante é que naquele momento a gente não estava preparado para se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá ok? A gente não estava preparado. A gente ia um dia poder se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas naquele momento a gente não estava preparado para isso. A gente não estava. E a pergunta de muitos sábios foi: por que nós não estávamos preparados ainda? O que aconteceria de ruim se a gente ficasse no Jardim do Éden e tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que era tão ruim assim? O que era tão grave? Receber o conhecimento antes da hora. O que tem de errado? E a resposta é: quando a gente experimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente começaria a questionar a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da eternidade. A árvore que a gente quer. A gente quer ir pro Jardim do Éden de novo para comer da árvore da vida, se alimentar da árvore da vida. E o que quer dizer isso, a gente questionar a árvore da vida? Bom, Deus estabeleceu a morte, ok? O anjo da morte. Enquanto ele não tirar o anjo da morte do mundo, a gente não tem autoridade para questionar o anjo da morte, né? A gente evita, lógico, né? É complicado, não é verdade? Agora, a gente não deve questionar coisas que são muito... são da fundação de tudo. Do como foi feito as coisas, sabe? Perguntas que nem os evolucionistas dizem: por que a gente não tem duas gargantas? Por que a gente não tem porque uma garganta para respirar e outra garganta para comer? Por que a gente não tem 3 olhos? Por que a gente não tem um olho atrás da cabeça? Por que a gente não tem 18 pernas? Por que a gente não é uma taturana? Tipo, sabe? São perguntas que tipo não tem cabimento ser feita, não deveria ser feita. Então, quando a gente se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente abriu a porta para profanar a fundação. Então a gente teve que sair de perto da árvore da vida. A gente quer voltar para a árvore da vida, poder se alimentar da árvore da vida, mas a gente não pode, enquanto a gente não resolver esse troço aqui. Então, é um desafio enorme.
Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu entendo, é uma situação muito dramática do rapaz. E ele está colocando esperança numa coisa muito mais dramática ainda, né? Por incrível que pareça, existem coisas que são piores do que a morte. E, puxa vida, o que a gente pode falar sobre isso? Eu separei algumas coisas aqui. E eu vou dar um exemplo da sismologia. Bom, durante a época do Mao Tse-tung, foi feito a única previsão de tremor de terra com precisão de hora e minuto. Uau! O cara acertou dia, mês, ano, hora, minuto. E o lugar? Uau! Isso é um sonho do sismólogo, não é verdade? O pessoal acertou. Puxa vida. Então o governo tirou todo mundo da cidade, evacuou a cidade. Olha só que absurdo, porque eles tinham uma previsão de tremor de terra. Evacuaram a cidade. Isso não é uma piada, hein? A cidade caiu inteira. Brum. Não morreu uma pessoa. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Uau. Parabéns para os sismólogos. Sismólogos são demais, na verdade. Todo mundo voltou para a cidade, reconstruiu a cidade. 4 meses depois, todo mundo estava dormindo, aconteceu outro tremor de terra e morreu todo mundo. Porra! Que foi isso? Que foi isso? Não é verdade? Que droga foi essa? Bom, a gente pode, sim, tentar mitigar ao máximo todas as catástrofes e a gente deve fazer isso. Mas a gente não deve infringir a fundação. A nossa moral não deve permitir que a gente atropele o que Deus fez intencionalmente, como, por exemplo, a morte. Assim, no caso do tremor de terra, não estou falando da morte, mas sim do tempo. Por algum motivo, todo mundo daquela vila tinha o seu prazo de validade. Dia tal, fulano, ciclano, beltrano, bibi, vai embarcar dessa para melhor. Pronto. O cara vai morrer do coração. Dia tal, o cara vai embarcar. Aí o cara vai lá, procura todos os médicos do mundo e resolve. Putz, resolvi, não tenho mais nenhum problema de saúde, agora vivo eternamente. De repente o cara tá dirigindo um carro, como aconteceu no Brasil, e um avião caiu em cima do carro da mulher e da filha e matou as duas. Tipo, o cara tá agora 100% saudável, só que naquele dia, naquela hora determinada, não tem o que vai segurar. Entendeu? Então, assim, a gente tem nosso dia e hora marcado. Não adianta tentar adiar. Mas eu vou ter a melhor saúde do mundo. Beleza, você vai ter a melhor saúde do mundo. Só que, chegou o dia e a hora. Lógico, tem um outro problema, né? As pessoas podem sim antecipar a morte, por incrível que pareça. Elas não vão conseguir atrasar, né? Eu vou empurrar para frente porque eu tenho mais dinheiro. Não é isso. Agora, elas podem sim adiantar. Tipo, ir num lugar perigoso, não é verdade? Não estava previsto, mas, o cara resolveu sair às 2 da manhã na Cracolândia. Pimba! Aconteceu. Na verdade, a gente pode adiantar esse procedimento horrível, mas a gente não pode atrasar ele. A gente não tem controle. Então, bom, o que eu acho? A minha opinião não é questão de dar certo ou errado. A questão é se é certo ou errado. Eu acho que esse rapaz precisa de muito conforto, a família tá próxima, etc. E tentar, dar um ânimo. Tem que dar um ânimo. E, puxa vida, tem coisas boas para fazer, né? Difícil, muito difícil no caso dele, mas de alguma forma tem que tentar aliviar o sofrimento dessa pessoa. Só que não da forma como esses médicos estão tentando fazer. E uma hora ainda vou falar sobre médicos. Por enquanto é isso. Não sobre todos os médicos, né?
Eu tenho todos os DVDs do Lair Ribeiro. Meu, esse médico é fantástico. Espero que surjam mais médicos como esse cara, né? Mas tem médicos e médicos. Eu vou falar sobre os médicos bons, que são ótimos, que nem o Lair Ribeiro, e os abutres. Bom, por hoje é isso. Obrigado.